Você está ouvindo o MFCast. No episódio de hoje, Império Inca e seu limite Mapuche. Vamos lá, pessoas. André, quero começar contigo. Diga uma frase sobre este trabalho. Difícil de pesquisar, difícil de encontrar boas fontes, difícil de encontrar até fontes ruins, né? Podcast é muito novo para mim, eu não conhecia muito. Achei muito interessante. Normal. Trabalho para tentar trazer a memória dos povos pro pessoal de atualmente. Mais difícil de conseguir conteúdo. O nome da minha filha vai ser Laura e o nome do meu filho vai ser Lautaro. Engraçadão. Bom, então vamos lá, né? Eu vou começar falando sobre agricultura inca, que é a base importante para a sociedade. Então, para começar, dentro do Ailu, que é o método como eles se dividiam, como eles tinham suas moradias, existia um lote de terra que era o suficiente com a necessidade daquela família. Então, cada família tinha o seu lote de terra para sua sobrevivência, né? E eles tinham uma grande plantação. Os incas tinham vários cultivos e entre eles o que dá para a gente destacar como principais são as batatas, a batata doce também muito importante, a abóbora, mandioca, algodão, cabaça, amendoim, pimenta, quinoa. E também o milho mesmo, com todas as dificuldades do plantio no território, o milho ele sempre foi muito cultivado e ele é até hoje um alimento muito importante dessas regiões andinas, junto com as batatas. Eles também faziam cultivo de ervas aromáticas medicinais e a gente pode destacar como uma das principais a coca, que desde do início do Império Inca ela é muito importante e até hoje ela se mantém. A coca ela era reservada para a elite inca e isso só foi mudar depois da chegada dos espanhóis com novas regras que foram impostas, mas a coca ela tinha tanto uma necessidade para eles na religião, que vai ser mais para frente na minha fala, e também na parte de tratamento medicinal para evitar o famoso soroche, que é o mal na altitude, também para ter uma sensação de que não está com fome. A coca ela tem essa propriedade de tirar a fome de quem masca. E dentro da agricultura também o que dá para citar como muita importância é a criação de lhamas, das alpacas, das vicunhas, que eles usavam tanto para transporte como para lã e também para alimentação. A carne de lhama também era consumida. Vamos lá. Os Incas são um povo que chegou na América junto com a distribuição humana pelo planeta e de tribos nômades pequenas se tornou um império. Um império instituído na figura do Inca. Quem era o Inca? O Inca era o imperador, né? Que era relacionado ao Deus Sol. O Inca era o imperador, aquele escolhido pelos deuses, pela família. E os Incas tinham uma questão muito ligada com o céu, com as estrelas. E essa relação mística, científica, religiosa faz com que eles escolham o Inca. E aí tem o culto à divindade do Inca, como existia, por exemplo, no Egito Antigo, onde o faraó era um deus encarnado e, portanto, se não chove, é porque o faraó está nervoso.
Bom, então, como você citou essa ligação dos Incas com o céu, né, a gente tem como uma parte importante da cultura Inca, em que muitas pessoas podem se perguntar, porque como o Peru é uma rota de um turismo muito grande, essa ligação com o céu, essas ligações com a terra também que eles fazem, a gente pode destacar a trilogia Inca, que tem uma estátua muito importante lá em Cusco, que mostra, né, um Inca com 3 animais. O Condor, que na cultura Inca, na cultura andina, faz a ligação do céu com a terra. O Puma, que representa a força e o mundo dos vivos, e a Serpente, que representa o mundo dos mortos. Então aí a gente já começa a ver como que eles tinham essa ligação tanto com o céu como com a terra. O mundo espiritual Inca é um mundo conturbado ou um mundo pacífico? Não existe a ideia de céu, certo? Certo, eles acreditam nas divindades. Porque eles são politeístas, então eles acreditam no domínio dos outros deuses. E esses deuses, alguns deles, ou algum, impera sobre o reino dos mortos? Ou existe reino dos mortos? O mundo dos mortos? Eles acreditam muito na força dos deuses em cima da ação dos humanos, né? Assim como em outras culturas, a gente tem deuses que representam principalmente quando se fala na terra, quando tem o culto a Pachamama. E então eles são tipo como os Yanomamis aqui no Brasil. Eles acreditam, ou melhor, como o shintoísmo no Japão, melhor dizendo, um destaque internacional, eles acreditam, por exemplo, que a Terra existe um deus, e portanto o Sol um deus, a Lua um deus, e a força da natureza um deus. Exato. Eles acreditam que a natureza seja movida pelos deuses. Certo. Então vamos lá, vamos falar sobre a dificuldade de pesquisar esse tema. Porque é tão difícil encontrar registros sobre as civilizações pré-colombianas. Esse é um tema que ele é muito importante em todos os povos da América. A gente destacar a parte principalmente da religião, como a gente citou agora há pouco, em relação aos deuses, em relação aos cultos, não só dos Incas, mas de todos os povos, a parte que o colonizador, ele destruiu aquilo que não era do seu agrado. E boa parte desses povos, eles não tinham uma relação tão forte com a escrita. Então, nós não temos esse material para estudo. O que nós temos é a tradição oral dos povos e escritos feitos por espanhóis. Então a gente vai encontrar muitos escritos feitos por religiosos que vieram em missão para a América em função do catolicismo. Do eu acredito, porque não tem muitas informações, devido o contato com os colonizadores da época. Acabaram matando parte das populações originárias. Então, nesse tema, eu acho que a gente pode emendar a religião dos Incas para poder ter uma noção maior em relação ao culto deles, a como eles entendiam. E a gente pode destacar que dentro da religião, eles tinham como os principais deuses o deus Sol e a Lua. Então, eles acreditavam que o Inca ele era o descendente do Sol, ele vinha do Sol. E, de novo, a coca sendo citada com importância, a mastigação da coca era a ligação com o deus Sol. Então, além daquelas propriedades medicinais, aquelas propriedades em relação à saúde, eles tinham esse culto da coca, que era a ligação com o deus Sol, a ligação com... E, além disso, eles tinham o culto a Pachamama, a mãe da terra, do Quechua, que esse é o significado do nome.
E o sumo sacerdote, ele vivia recluso e fazia suas profecias usando uma outra planta sagrada, que é a Wilca, que também, dentro daquela rede das ervas medicinais, tinha importância religiosa. O mais interessante do sacerdote é que ele ficava com uma autoridade. Ele era autoridade quando o imperador não estava. Dando uma continuidade nesse tema religioso, tema de crença e na parte cultural dos Incas, a gente pode citar também a literatura, mesmo que seja um tema que pareça esquecido. A literatura, ela foi um ponto importante. A literatura do caráter histórico, né? Que era uma literatura voltada ao religioso, voltada às preocupações morais, aos cuidados materiais. E elas foram registradas por padres, né, por missionários espanhóis, que até deixaram algumas dessas literaturas registradas. E elas têm uma preocupação com os deuses, com a relação social, com tudo que é ligado ao material, ao cultivo, à proteção dos Incas. E dentro dos materiais a gente encontra, e dentro desses materiais deixados pelos missionários espanhóis, a gente encontra alguns textos que eles deixaram, que eles presenciaram dentro da cultura Inca, e falavam justamente sobre essas questões da vida deles e que eles usavam nos seus cultos. Certo. Então, pessoas, os Incas eram seres apaixonados pelas estrelas, apaixonados pela terra que vos dava de comer, o alimento de cada dia, presos à religiosidade, presos a visões do mundo, com suas próprias tecnologias, suas evoluções, suas construções piramidais formadas em tentativa de acesso ao divino, a elevação, a busca por Deus Sol. Essa sociedade não foi apenas mais um povo que existiu na Terra, mas um povo que buscou as perfeições naquilo que fazia e buscou o entendimento dentro do seu universo e da sua visão de mundo. Eles não são muito diferentes de nós. Não são diferentes de mim, ou do Felipe, do André, ou do Rick, porque nós ainda hoje buscamos coisas que agradem aos deuses ou ao Deus, e ainda continuamos buscando fazer o melhor das nossas vidas. Exatamente, eles são uma sociedade muito marcada pelas suas construções, pelos seus saberes em relação à Terra, em relação à astronomia, toda a arquitetura que eles deixaram, as construções que permanecem de pé até hoje, construções que, se a gente for tentar passar uma agulha, uma folha de papel entre elas, obviamente com todos os séculos que se passaram, algumas já estão um pouco prejudicadas, mas ainda é um grande mistério. E eles também tinham uma tradição na cerâmica, né, mantendo uma tradição dos povos pré-colombianos, que eram também ceramistas, também atuavam na área da metalurgia. Eles não usavam o ferro, mas eles tinham experiência com o ouro, o cobre e a prata. E eles sabiam até fazer a ligação de cobre com o estanho para poder fazer o uso do bronze. Então, eles eram o principal centro metalúrgico da América pré-colombiana, né? Os Andes eram o principal centro metalúrgico. Então, a gente destaca sempre essa sociedade de uma forma que ela era muito especial. A gente tem culturas que se mantiveram, mas todo esse saber que muitas vezes as pessoas não fazem a menor ideia, eles tinham, e era
incrível, uma sociedade assim que encanta qualquer um que se aprofunde nela, desde uma arquitetura a um saber astronômico, ou até os tecidos que praticamente todas as pessoas que se dedicaram a pesquisar se encantaram, porque são tecidos que eles extraíam tanto, né, voltando lá na parte da agricultura, da lã dos animais que eles criavam e o algodão que eles plantavam na costa. Eles mantiveram essa tradição até os dias de hoje nos seus teares e produziam ponchos, vestimentas dos homens, né, os ponchos, produziam túnicas, chales para as mulheres, e isso é uma cultura que se mantém até hoje. Então o saber inca, ele é um saber incrível. O nome desse episódio é Império Inca e seu limite Mapuche. Quem foram os Mapuches? Bom, os Mapuches, segundo alguns estudos, a sua origem se dá com povos que já habitavam a região de onde hoje é parte da Argentina e parte do Chile, e se organizaram nessa sociedade Mapuche. O nome Mapuche vem da ideia de terra e da ideia de céu. Aqueles que vieram do céu para a terra. Divino. Uma coisa bonita. Os Mapuches são, por tradição, nômades. Viviam em tribos separadas e não tinham muitas ligações entre si, exceto em situações de guerra. Em guerra sobre alguma tribo que se levantasse sobre a outra, ou um inimigo em comum. E no nosso caso, os Mapuches tiveram dois grandes inimigos que são sensacionais. Não há ninguém melhor ou pior nessa história. Só apenas o passado e o que aconteceu. E o que aconteceu foi que os Mapuches venceram os Incas em uma batalha que começou em 1435 sobre o Inca Tupac Yupanqui, que tentou ir, vamos dizer, mais ao sul do que hoje seria o Peru. Os Mapuches, que viviam na região hoje, onde é o centro do Chile e norte da Argentina. Então, eles adotam um denominam de Mapuches, que foi o nome que eles tinham da sua origem de divina e da terra. Os Mapuches, como sua origem, acreditam o mito de criação de que existia uma serpente do mar, e essa serpente no mar viria para destruir a terra, enquanto outro deus protegia a terra, e as duas serpentes brigaram. E então, para aparcar a ira da serpente do mar, que veio contra a ofensa, se sacrificava um humano em razão disso, em razão de aplacar sua ira. E um humano foi sacrificado, e desde então a serpente nunca mais voltou e nunca mais precisou se sacrificar. Os conflitos Mapuches, os dois principais destaques são o conflito com os Incas e o conflito com os espanhóis. Os espanhóis, porque eles se resistiram fortemente, e aos Incas, porque devido à tendência expansionista do Inca, Tupac Yupanqui, tentar evoluir seus territórios, encontrou uma forte resistência por parte dos Mapuches ao sul. Os Mapuches fizeram duas grandes batalhas. A primeira batalha foi perdida pelos Mapuches. A segunda batalha, a batalha do Maule, acabou por vingar a primeira batalha e vencer os inimigos incas. Esses inimigos ficaram onde o Chile e fizeram alianças e se mantiveram em recluso e conviveram pacificamente com os Mapuches até serem chamados de volta para uma guerra civil dentro do Império Inca. Os Mapuches, na primeira batalha,
onde perderam para os Incas, lutaram em campo aberto e perderam por um ataque frontal direto contra os Incas, que lutavam com armas já metalizadas, e os Mapuches lutavam apenas com armas manuais de madeira. Não que os Mapuches não soubessem conhecer como trabalhar os metais, porém os metais para os Mapuches têm uma aplicação diferente, uma aplicação de adorno, como joias, e uma aplicação um pouco espiritual na questão de respeito e marcas de sacerdotes. E os Mapuches perderam essa primeira batalha, e a segunda batalha entre os Mapuches do Sul, os Mapuches que são chamados de Yuli Mapu, eles acabaram vencendo os invasores incas junto com os Mapuches Quilicum Mapu, que são do oeste ou do norte, que restaram. E com a coalizão dos Mapuches oestes, que são o povo argentino que ficou mais isolado, os Mapuches que se juntaram todos nessa grande batalha e conseguiram vencer o inimigo inca num vale espesso entre um caminho que levava ao centro do Chile. E nessa emboscada eles lutaram com e coragem e mataram os invasores incas, dando muitas baixas e perdas, a ponto dos exércitos recuarem e voltarem. Tiveram muito problema com o assentamento inca, que estava no rio Chile, porque era uma zona mais plana. E os incas foram embora para a Grande Guerra Civil, que é onde começa o começo do fim. Então, a representação da terra para o povo Mapuche, eles tinham o cultrum, que é um símbolo que até hoje ele é usado, que ele era basicamente os pontos cardeais, que na língua deles era o Médio Itran Mapu. Então, a gente pode ter esse entendimento dividindo a terra para os Mapuches em 4 partes. O Puel Mapu, que é a terra do leste, o principal ponto de referência, pois é onde nasce o sol, é o começo de tudo, é a luz, a vida. Hoje é onde é parte do território argentino. O Picún Mapu é a região do Vale Central, que é do rio Biobío, terra de contato com os Incas. O Picún Mapu se relaciona com a tristeza, o fogo e de onde vieram as invasões militares que foram citadas. O William Mapu, que vai do rio Tolten até o Chiloé, é a terra que representa o verde, a natureza, a abundância. E o Lafken Mapu é a terra da costa, onde se esconde o sol. É o final do ciclo e o começo de um novo. Então os Mapuches eles tinham esse culto também muito importante com o sol. Eles entendiam o sol como o começo de tudo, a luz, a vida. E isso transformava o Puel Mapu, que é onde nasce o sol, o lugar mais importante para os Mapuches. O nosso Oriente, assim, na tradição cristã de Jerusalém, o sol era o ponto maior para os Mapuches. Sim, sim. Diferente do que nós temos como o nosso norte ser o principal ponto, para eles não era o norte. Como a gente viu, a região norte, a região acima, era uma região que eles associavam à invasão, que era justamente o que a gente pode chamar de fronteira com os Incas. Certo. Vamos lá. Após essa, vamos dizer, estabelecimento forçado desse limite territorial, houve a queda dos Incas. E até o ponto que eu citei, que os Incas vão deixar o assentamento nas terras do Rio do Chile e vão voltar para Cusco, onde eles vão ter que enfrentar sérios problemas. A queda do Império Inca acontece por uma razão bem óbvia, que é o fato de que falta sucessor ao trono. A partir do momento que falta um sucessor ao trono e a decorrente derrota,
O que isso significa para a sociedade inca? Se nós acabamos de perder um imperador, que basicamente significa o Sol, representante do Deus Sol na Terra, a personificação de um Deus. E o Inca acabou de perder, porque o Mapuche resistiu, então o Inca não tem mais novos territórios. O Inca perde. Ou seja, Deus não abriu as portas. E além disso, tem que escolher o novo líder. O que isso causa? Divisão. Divisão entre quem deveria assumir e quem chega nessa história toda. Os espanhóis chegam nessa guerra toda. Ou seja, de um lado tem apoiadores de tal líder e do outro apoiadores de tal líder. Os espanhóis vão reforçando um lado e desse reforço vão criando um desbalanceamento na guerra que acaba por um lado vencendo, que é o lado dos espanhóis. Então, com essa guerra sangrenta e toda essa coisa do Deus não abrir a porta, o Deus Sol, que é o Deus da riqueza, os incas vão perdendo a sua fé e, consequentemente, sua liberdade, porque vão ser escravizados e parte do Império Espanhol, e depois sua riqueza e seu ouro. E sobre essa ganância do ouro é que os espanhóis vão avançar pelo sul. E de novo, os Mapuches estão lá. E de novo, os Mapuches vão lutar com um exército infinitamente superior, com armas metalizadas e mosquetes e cavalos que na América do Sul nunca foi visto antes pelos índios. Os cavalos são originários da América do Sul, porém, com alto consumo da carne do cavalo, foi exterminado. Então, os índios passaram milênios de anos sem nunca sequer ver um cavalo, sem saber que animal era aquele. E os espanhóis vão aproveitar essa montaria, mas pouca montaria, não muita. Não vai ser uma guerra medieval de uma esquadra francesa com 9.000 cavaleiros, vai ser apenas 1 ou 2 comandantes, porque o cavalo é muito difícil de manobrar entre montanhas íngremes e ainda mais na região dos Andes. Então, os espanhóis vão dar a volta, vão vir pelo que hoje a gente conhece como Argentina e vão invadir a região dos Mapuches. Os espanhóis, na sede de ouro, não vão encontrar nada na terra que os chame a atenção como nos incas. Que os incas usavam ouro nas suas vestimentas, lógico, da nobreza, enquanto que os Mapuches não. Os Mapuches usavam metalurgia, porém metal que não tinha valor para os espanhóis, como ferro, aço e como adornos. Então os espanhóis vão desistir da terra depois de matarem muitos Mapuches numa batalha e vão fundar um assentamento, que é o assentamento de Santiago, que depois vai dar origem à cidade de Santiago, capital do Chile atualmente. E os espanhóis e os portugueses, eles, eu acredito que essa visão de ele vir aqui e guerrear e chegar aqui numa terra que ele não conhece, totalmente desconhecida para ele, numa viagem que não é fácil, em uma embarcação que não deve ser nenhum luxo no século XV e XVI. As embarcações não era nenhum luxo, por mais que a pessoa tivesse um status, às vezes financiava, né, essa aventura para desbravar e buscar novas riquezas, um novo
um novo mundo, e muitas vezes a maioria morria, sofria de doenças, ficava debilitado. Quando chegava em algum lugar, eles estavam realmente doentes, desnutridos, desidratados, estavam sem água potável, sem água para beber há dias, às vezes até semanas, doentes. E aí, quando chegar, que os espanhóis chegaram, parece que ele pegou um avião, chegou aqui, já conhecia tudo, colocou no GPS, saiu dando a volta. Opa, ó, aqui é ruim, tá trânsito. Joguei aqui no Waze e o negócio tá ruim. Vamos dar a volta que tá melhor. Entendeu? É difícil, cara. Eu começava a olhar isso aí e falei assim, pô, tem coisa errada. Então aí eu comecei a fazer algumas pesquisas para tentar entender como que é a estrutura. Porque ficou, ficou muito essa narrativa de os espanhóis eles vieram para conquistar, para tomar o ouro, para conquistar e colocar o cristianismo, colocar já uma bandeira da Espanha e pregar o cristianismo para todos os índios. E tinha a visão do índio como um povo bárbaro que precisava ser salvo, e aquele que não fosse salvo, que não quisesse ser salvo, podia ser exterminado. Então, é uma narrativa que às vezes é muito complicado a gente chegar e simplesmente até aceitar. Às vezes eu ouço algumas coisas e falo, pô, mas não tem outro lado? Só olha para o lado. Aí, que nem vocês fizeram a introdução. O, as tribos incas, ela já era uma tribo estruturada, tinha conhecimento bélico, tinha conhecimento astronômico, matemático. Eles eram um povo organizado, né? Então, olhar para ele como um povo e viviam Sim. em pé de guerra. Acabou de falar dos Mapuches e do povo Inca. Essa divisão. E justamente essa parte da história que é muito interessante, porque o relato mais o relato mais interessante disso daí é com essa cultura deles de invasão, de conquista entre os povos originários, os povos andinos. Eles entravam em confronto frequentemente. E assim que um povo era conquistado, a própria religião, o Inca, como vocês colocaram, é o imperador. O imperador ele impunha a, aquele A tribo, autoridade física e religiosa. isso, aquele povo. Ele colocava, ele impunha a sua religião, o seu modo de vida, de religiosidade na região que ele dominava. Assim como quando ele foi conquistado, quando ele foi perdia uma batalha, ele saía da região, e se ficasse alguém do povo Inca naquela região, ele tinha que submeter a religião, no caso dos Mapuches, que era diferente. Então, eles não gostavam um do outro, eles não gostavam dessa eles sempre tinham essa batalha. Então, já tinha uma imposição ali dentro mesmo, né? Então, havia já uma certa uma certa instabilidade dentro do próprio, que nem se pode do império, né? Que não era um império tão homogêneo assim, mas é muito mais heterogêneo. Aí quando fala povo inca, eu coloco o espanhol dentro da região andina, parece que o povo andino era um povo muito mais homogêneo do que parece, e não era. Tanto que você colocou uma coisa bem interessante, que é justamente essa coisa de quando os espanhóis chegaram, eles chegaram e já foram vistos como aliados, ou um novo povo que vai trazer como Uma posso nova explicar? visão. Uma nova visão, vai trazer algum benefício, vai trazer vão trazer uma nova cultura, entendeu?
Então eles já olharam para os espanhóis com um certo grau de benevolência, por assim dizer, Eu acho que era né? assim, sabe? Eu conheço o cara que tá aqui do meu lado. Eu não conheço esse cara aqui novo que chegou. E aí eu vou trocar 6 por 6, porque literalmente eu vou viver com esse cara, porém eu tenho a vantagem sobre esse cara e não sobre o outro. Qual é a vantagem? Eu conheço a região, eu sei a terra, eu sei onde está a riqueza, eu sei onde está tudo, e esse cara aqui não sabe. E ele tem uma coisa que eu me interessa. Enquanto o outro cara conhece a região tão bem quanto eu, só que eu sozinho não consigo vencer aquele cara. Faz muito mais sentido. Então, é assim. Então. E assim, um outro ponto interessante é de como os relatos dos conquistadores sobre suas glórias e suas batalhas, eles foram muito mais para crescer lá para o Império Espanhol, para mostrar a grandiosidade do Império. Mas, na verdade, tem um historiador que eu acabei pesquisando chamado Gonzalo Lalana. Não tem livro em português, só livro em espanhol. Ele é um pesquisador da Universidade de Pittsburgh. O nome do livro que eu dei uma pesquisada em PDF é Dominação Sem Domínio, né? E ele relata que quase não houve episódios de tensões internas entre os espanhóis e os nativos, e que alguns conflitos que houveram nesse entremeio, eles foram resolvidos no diálogo, com trocas, né? Então é, tinha uma ambiguidade nas coisas, né? É aquela coisa, né? Tu não pode chegar na casa de alguém com colocar o pau na mesa e achar que vai ficar tudo bem. Nunca vai ficar. É, é igual acontece, ó, e principalmente os espanhóis, porque eles aprenderam. Não sei se você sabe, mas tem não relatos, mas também historiadores que pesquisam sobre a presença espanhola na Amazônia, que os espanhóis navegaram pelo Rio Amazonas e encontraram tribos indígenas. Porém, eles foram hostis com as tribos. E as tribos venceram os espanhóis. Ou seja, é melhor conversar do que apanhar. Sim, sim, entendeu? Então a, eu vejo muito esse tipo de narrativa, mas aí eu acabei pesquisando tentar ver uma outra vertente, porque ver dessa forma tem um monte mesmo. Não que seja ruim ou que seja errado, é a visão dele. A história justamente ela é trabalhada, ela é vista e problematizada. Então eles entendem, é uma interpretação que o pesquisador fez. Então tem um trabalho intelectual, tem um método, mas eu acho que acabam olhando muito para o lado, por um lado do índio e romantizando as tribos originárias, os nativos, e se esquecendo, e sempre começam dando um contexto de que já era um povo guerreiro, que tinha uma cultura, que era especializado em arquitetura, engenharia, e nisso e naquilo, mas chegou esse acabou tudo, eles viraram um povo totalmente dominado, quieto, que não palpitava em nada, que nem brigaram pelas suas terras. Eles chegaram e estavam ali parados, o espanhol chegou passando a faca em todo mundo, Ó, vamos lá. entendeu? Para quem tá ouvindo esse podcast, a gente tem que deixar uma coisa bem clara, que a gente não pode cometer anacronismo. De a gente pegar o nosso olhar de hoje e colocar sobre as coisas do passado. Porque tanto essa questão do índio que o André acabou de falar, de que a gente olha pro índio como um ser passivo, um ser que aceita as coisas e vive a vida assim, isso é muito do que o índio acabou se tornando. Porque o índio acabou sendo ficado de lado na sociedade. O índio, ele era um ser ativo como hoje nós somos. Então, a gente não pode. Não que os índios não sejam ativos hoje. Lógico que cada um tem sua atividade
na sua vida pessoal, sim, mas eu digo em questão de luta, de resistência armada e força, porque os índios não são passivos, nunca foram passivos e nunca serão passivos. Eles estão passivos, mas nunca serão. Exatamente isso. Um outro ponto importante, quando a gente cita o espanhol e a chegada dele, a gente tem que ressaltar também o choque que o espanhol levou, porque a sociedade, principalmente quando a gente cita os Mapuches, a gente está falando de uma sociedade que vivia em uma organização que era totalmente absurda para o ponto de vista espanhol. Primeiramente, por não ter um poder centralizado. Então, essa ausência de um poder central nos Mapuches foi uma coisa que gerou espanto nos espanhóis. E a gente falando, né, da organização social deles, a gente vê que eles tinham uma certa organização, existiam postos, né, a gente pode citar dentro da organização deles o LOF, que era a organização social muito parecido com o que a gente tem nos Incas, com o Ailu. A gente cita que dentro do LOF existia um mate, que era o chefe, ele era quem tinha o conhecimento da medicina Mapuche, a conexão com o ancestral, e ele tinha também um contato com o Werken, que era quem fazia o processo de mensageiro. Dentro dele também nós tínhamos o Longo, que é responsável por manter a continuidade do Atmapu, que é a forma de viver dos Mapuches. Então, se a gente fosse trazer para os nossos dias, vamos dizer assim, a gente tem um carteiro, um professor e um sacerdote, líder, Na vamos dizer assim. verdade, a gente considera A como. gente pode trazer como um pajé para as nossas terras tupiniquins. Na verdade, a gente tem que entender o Longo não como um professor, né? Porque ele era responsável por manter a continuidade do Asmapu, que é a forma de viver do Mapuche. Se a gente quiser usar uma espécie de professor, a gente tem que pegar o Welpif, que na verdade é o responsável por conservar a história Mapuche, obviamente de uma forma oral, né? Eles não faziam uso da escrita. E isso é uma coisa Então, são interessante. vamos dizer assim, duas pessoas que basicamente fazem o que hoje seria um professor. Sim, mas dentro da sociedade Mapuche, eles não tinham essa hierarquia, não existia uma hierarquia. E isso, voltando naquele ponto do espanhol, que gerou um grande espanto, porque não existia essa forma hierárquica, essa forma de mando, como os espanhóis acabaram estabelecendo, e como eles escreveram a história dos Mapuches, adaptada ao seu modo de vida. Então, assim, muito da parte espanhola que a gente tem da história Mapuche vem com o viés do pensamento espanhol, da sociedade espanhola, porque para eles era uma sociedade totalmente diferente. Na continuidade do processo de colonização, com a formação do tempo, a gente vê que as elites chilenas, né, dos períodos do passado, conforme a história foi se desenvolvendo, eles sempre encararam os Mapuches como um bajo pueblo, que é o povo baixo, né, com um preconceito de classe que mascarava esse racismo. Eles nunca se referiram como uma raça. A população considerava que a maioria dos habitantes do país, que são esses Mapuches naquela época, eram os rotos, arruinados da sociedade chilena, que nunca conseguiriam melhorar de vida e que precisavam ser coagidos pelo controle social para contribuir com a sua mão de obra não especializada para o processo da formação da riqueza da elite chilena. Né? Isso desde o período colonial, que vem, né, dessa mentalidade de domínio, essa mentalidade de superioridade, o eurocentrismo, que vem com os espanhóis durante esse domínio. Eu disse que o nome da minha filha seria Laura e o nome do meu filho seria Lautaro. Vamos conhecer agora a história do fazendo anacronismo e totalmente
são com a cultura Mapuche, com a cultura judaico-cristã, o Moisés Mapuche. Vamos lá. Os Mapuches, eles sobreviveram aos Incas, venceram os Incas e depois viveram em paz. Os Incas, por sua vez, caíram e foram vencidos pelos espanhóis. Os espanhóis avançaram e construíram Santiago. Santiago, como uma vila pobre, permaneceu ali, com Mapuches. Os Mapuches atacavam Santiago e os espanhóis defendiam. E viveu nisso por mais ou menos uns 10 anos. Até a chegada do capitão Pedro de Valdívia, capitão do exército espanhol cristão, que de tanto ver tanto sangue derramado, porque o Mapuche não desiste, o Mapuche avança e não volta atrás, porque para o Mapuche voltar atrás é covardia. Então, de tanto ver sangue e de tanto ver uma guerra sem fim, ele resolve pegar Lautaro e ensinar ele como sinal de paz entre os povos, de criar um futuro de paz. Os Mapuches, eles são fragmentados, como nós dissemos, porque eles têm diferenças culturais e têm a tradição original deles de serem tribos nômades. Então, como que Lautaro se torna o líder de todos os Mapuches? Primeiro, os Mapuches não estavam mais em grande número. Não era possível mais os Mapuches continuarem investindo em guerras, porque os homens morriam, e morriam muitos, por causa do conflito contra os espanhóis, e eram massacrados. Então, uma guerra que você vai, e você só vai contra a morte, não é uma guerra, vamos dizer, esperta, é uma guerra que você só perde. E Santiago, ele é uma vila, mas uma vila que tem uma certa fortificação. Então, os espanhóis podiam ver em volta os Mapuches chegando e o campo é aberto. Então, os espanhóis vinham com suas lanças, cavalos, e matavam muitos Mapuches. Os Mapuches faziam estragos na vila de Santiago, ateavam fogo, causavam problemas, mas os espanhóis continuavam. E Lautaro, para se tornar líder, ele precisou desse momento de fraqueza, em que os Mapuches já não tinham tantos homens, já não tinham tantos líderes religiosos e estavam fracos. Então, eles queriam lançar mão sobre Santiago. Eles queriam fazer nem que seja o último ataque. Porque os Mapuches, eles têm essa visão, não recuar, de não desistir. Porque o que desiste é covarde. O que desiste e volta atrás não serve. Não é Mapuche de verdade. Então, Lautaro, ele faz uma prova que basicamente é ficar segurando o tronco pesado o mais tempo possível. Todos os outros líderes acabaram não conseguindo segurar tanto tempo como Lautaro. Lautaro segurou o tronco por um dia e uma noite inteira. Ele segurou um tronco de árvore pesado por um dia e uma noite. E se tornou o líder militar talvez, naquele momento, na cabeça do Mapuche, talvez a última campanha militar para os povos Mapuches, para aqueles Mapuches. Então, Lautaro não ataca de primeira, ele se torna líder, ele treina os Mapuches, ensina eles a montar no cavalo, eles armam os Mapuches com armas espanhóis, e ele vai
E quando ele vai contra Santiago, com os Mapuches montados a cavalo, e eles simplesmente destroem Santiago, destroem tudo o que é espanhol. E quando Pedro de Valdívia volta, ele volta e vai lutar com Lautaro. E os dois, então, ficam frente a frente com um ao outro. E Lautaro ganha do seu criador, do cara que ensinou tudo pra ele. Algumas pessoas dizem que ele morreu com uma maçadada na cabeça. Outras fontes dizem que ele morreu e foi esquartejado pelos índios. A questão é, ele morreu e foi vencido por Lautaro. E depois disso tudo, os Mapuches vão persistir e lutar por mais tempo. Até que finalmente, em 1641, a coroa espanhola desiste. Ela não consegue mais lutar contra os Mapuches. E assina o Tratado de Keren, em 6 de janeiro de 1641, em que ela declara que a terra onde os Mapuches estão é sua terra. Fazendo um paralelo lá que eu disse com a tradição judaica, o Lautaro é um Moisés. É um Moisés Mapuche. Então, e você pegou um negócio bem interessante. Bela história. Eu quase chorei, sério. Mas parece sabe aquela saga do herói? A famosa saga do herói? Mas é Bem uma saga de herói. mitológico, né? Da hora. Não, muito legal. Muito legal. Eu só fiquei impressionado assim, pô, todo lugar tem algum, algum homem que é forte, mais poderoso e mais forte, e vai para guerras, desacreditado, vence. Muito legal, né? É assim, acho que essas histórias elas são bem interessantes, né? Principalmente aqui na América Latina, porque falta realmente, às vezes, a gente chegar e pegar esses exemplos e pegar essas histórias e elas serem repassadas nas escolas. A gente, ó, eu tô com 32 anos, eu nunca nem ouvi falar sobre ele antes de fazer uma pesquisa sobre o assunto. Acho que falta um pouco mais de, 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 de a gente chegar e valorizar esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente pega as narrativas mais focadas em acontecimentos que é da Europa. Antes até do descobrimento da América, ou durante o descobrimento da América, nem fala-se muito da Revolução Francesa, né? Futuramente a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas fala-se muito da Revolução Francesa, que é a Revolução Francesa, do Renascimento, do Iluminismo, e são tudo coisas que aconteceram na Europa. E esquece-se de eventos como a, a, aqui a Inconfidência Mineira, a revolta dos alfaiates aqui no Brasil, entre outros assuntos. Se nós começarmos a pesquisar sobre eventos históricos, a Guerra do Paraguai aqui, que foi aqui no Brasil, totalmente Verdade. É uma esquecida, guerra que ninguém fala. E foi escanteado. uma guerra de massa tão igual quanto a guerra dos A Estados Unidos. Exatamente. Entendeu? E aí outros lugares acabam. Então, não sei se é pelo aquele famoso complexo de vira-lata, que nada nosso aqui presta, nem as guerras aqui prestam, nem os contos mitológicos aqui prestam. Nosso folclore hoje está totalmente esquecido. Totalmente esquecido. Eu ainda tive a felicidade de estudar e ter aquele negócio de falar do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do boitatá, do curupira, essas coisas. Eu aprendi isso na escola. Eu ouvi dessas coisas na escola. E hoje se vai falar, não se fala mais dessas coisas folclóricas que é do nosso, ah, da nossa cultura, quer queira, quer não. Acho que
não é uma pregação religiosa, e sim uma coisa folclórica, que é idílica, ou que é idílica não, é, que é para trabalhar imaginário, né? E, e isso foi totalmente, vem sendo esquecido. Eu acho que nosso papel como futuros professores é tentar reavivar esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, esses temas que são muito bons, muito gostosos de você chegar e rever e ler e tentar entender, interpretar a história. E não se colocando simplesmente que nossa nação foi explorada e nós somos coitados, a gente já nasceu errado, a gente isso, a gente aquilo, valorizar essas coisas, esses contos, esses mitos, essas narrativas históricas é, que nós temos. O impressionante é que ele foi influenciado pelo espanhol e depois eu achei impressionante na questão do conhecimento que ele teve e foi usado. Hoje, no Chile, o Lautaro é visto como uma espécie de Zumbi Palmares aqui no Brasil. É uma figura para muitos controvérsia, porque o Zumbi Palmares aqui no Brasil ele foi líder de um quilombo e um quilombo muitas pessoas associam como um lugar livre de escravidão, um lugar onde as pessoas podiam ser livres porque eles estão lutando pela sua liberdade. O que na verdade não é verdade, porque o quilombo, ele basicamente é um reino apático, à parte dentro do Brasil. Então, eles mantinham as tradições africanas. E eles tinham tradição de escravidão. Escravidão até de homens brancos. E tinha uma figura, vamos dizer assim, de semelhança com o que falam do negro da casa, tinha o meu branco no quilombo. Então, existiam quilombos que tiveram escravos também, escravos negros também e também brancos. Então, o Zumbi dos Palmares, como símbolo de resistência e força, ele é uma figura ambígua. O Lautaro, ele não é uma figura tão ambígua quanto o Zumbi Palmares. Ele é ambíguo no sentido de que ele venceu. Ele conseguiu vencer. Ele fez uma resistência mapuche, mas ele traiu os espanhóis. Ele traiu o homem branco. E hoje, quem basicamente modelou a sociedade do Chile foi os homens brancos. Então, essa figura ela é ambígua, porque ao mesmo tempo que ela pode ser amada por um grupo minoritário da sociedade, que são os Mapuches hoje na sociedade do Chile, ele pode ser totalmente odiado por aqueles que detêm influência maior sobre o Chile, da formação do Estado. Mas, mas então, Milton, mas é exatamente isso. Acho que as sociedades elas têm que entender que dentro de um país, dentro de uma nação, esse tipo de briga, esse tipo de discussão pode ser válido no ambiente, vai lá, no ambiente acadêmico, intelectual, e até cultural, mas dentro da sociedade ficar pegando essas figuras e sendo um divisor dentro da própria sociedade não faz bem. Tem que valorizar isso no seu contexto, no seu devido contexto. Naquele período ele foi valorizado. Depois disso aconteceram outros fatos que foram se acarretando. E não esquecer dessa figura totalmente também. Que os brancos e os índios são todos de uma só nação. É igual aqui nós, nosso contexto brasileiro, com os índios. Os índios, eles não estão ali para ser colocado num domo e a gente chegar e falar, não, eis aqui o nosso
povo, a nossa origem, e deixar eles excluídos e deixado como se fosse Um um museu. Um um museu lugar só vivo. para a gente apreciar eles. É, não, eles têm que fazer parte da sociedade, têm que fazer parte, eles têm que se integrar. Eu acho que isso foi um erro histórico de não desenvolver a, o hábito de aprender a língua tupi, o guarani. Então foi um erro lá atrás, mas dois erros não fazem não dão um acerto. Então não adianta ficar simplesmente culpando. Aconteceu, vida que segue. Os indígenas precisam participar, eles precisam ter. Vamos ver o que eles querem. Vamos deixar eles decidirem as coisas ao seu modo. Não tem que ficar interferindo. Ah, não, você é índio, você não pode. Você não pode ter carro. Ah, você não pode ter isso. Você é índio, pô. Você tem que ficar aí na sua. Ó, a gente te deu terra. Aí você vai lá caçar. Você não precisa ir no mercado, você tem que caçar. É mais ou menos Aham. assim. Você não precisa. O cara quer fazer churrasco, ó, tem boi ali, tem vaca. Não, eu quero ir comprar um churrasco, quero comprar carne lá tal. Não, você é índio, você precisa caçar. Entendeu? É mais ou menos isso. Que às vezes eu chego e falo, cara, mas por que tem que ter essa exclusão toda? Não, tem que ter integração. E algumas coisas, algumas políticas que foram feitas e que vêm sendo às vezes fomentadas, é justamente ele acaba mais segregando do que incluindo, entendeu? É um problema. Exatamente. Quando a gente trata do tema de reconhecimento dos povos indígenas na América Latina, voltando para o foco chileno, foco peruano, boliviano, foco andino, que a gente tratou do Inca, a gente vê, por exemplo, movimentos no Chile que tratam sobre os Mapuches, por exemplo, o ocorrido de 2018, quando um Mapuche foi assassinado pela polícia chilena. E isso é um tema até hoje que se discute no Chile, que é foco de protesto. Também tem toda a cultura que se mantém no Peru, na Bolívia, nos países andinos. A gente vê como que essa cultura ela sofre as interferências políticas, como por exemplo o caso depois da saída do presidente Evo Morales, substituição de símbolos pela Bíblia e todos esses temas. E a gente pega temas como a cultura ela é entendida dos povos indígenas na atualidade, como, por exemplo, o ocorrido no Paraguai. O Paraguai a gente pode ressaltar ele como um local que mantém essa cultura mais viva do que outros lugares, como, por exemplo, quando vocês fizeram um parênteses com o Brasil, em relação ao ensino do Guarani, é um país bilíngue, e a outros costumes também, até chamar o Felipe para entrar nesse ponto, em relação aos costumes guaranis, que são importantes para a gente entender como que a sociedade entende o indígena e como ele sofre essas ações políticas e esse preconceito. Os costumes, os, os costumes guaranis. Antes mesmo da pesquisa, eu não sabia. Eu pensava que esse era um costume muito europeu. A questão da erva mate, tipo assim, do próprio chimarrão. Só depois mesmo, depois da pesquisa, eu fui descobrir que era um costume indígena. E aí de alguma forma, os povos originários, eles influenciaram depois a nossa sociedade até hoje. E a gente também pode ver nas questões de terras, desde a colonização, parece tipo que as terras que pertenciam aos índios, não, aos povos originários, me desculpem, foram diminuídas por causa do processo de colonização e eles estão tentando pegar atualmente, hoje.
É assim, né? Os índios, hoje na sociedade, eles têm um papel deles, que são na nossa sociedade brasileira, e tem outros papéis em outras sociedades. Os índios são mais politicamente ativos, por exemplo, na Bolívia, do que em muitos outros países da América Latina. O caso do Chile, o Chile é um país em formação ainda. Eles acabaram de passar por uma reconstituição estadual do Chile, onde eles acabaram de aprovar uma nova constituição. É um país que vem a mesma constituição desde a ditadura do Pinochet. Então, é um país que vai passar por mudanças, tem transformações, e nossa esperança é que a gente consiga um equilíbrio, a gente consiga um bom senso da sociedade, não apenas da sociedade chilena, mas das sociedades latinas e em especial também a nossa, que consigam equilibrar as nossas origens com a nossa sociedade. Porque não é porque a gente aqui de São Paulo tem muito italiano, é descendente de um lado da história, que a gente tem que valorizar ele. A gente tem que equilibrar. Nada acima ou abaixo. Eu sei que isso parece um discurso que eu tô querendo dizer assim, vamos ter que buscar a verdade, somente a verdade. E a verdade do passado já passou. Não tem como reconstruir ela totalmente na sua essência. Só tem a verdade do passado quem viveu. Quem não viveu não sabe exatamente o que foi. A gente, como historiador, a gente mentaliza, teoriza em cima, a gente pega provas mais fidedignas que dão uma ideia, a gente consegue montar um sistema econômico, a gente consegue montar um, um pouco dessa realidade, mas a gente não consegue compreender a realidade como um todo. Sempre vai existir uma subjetividade que a gente nunca vai conseguir entrar nela. E cabe à sociedade, tanto latina e brasileira, de aceitar o que é. Nós somos tupis, nós somos tupinambás, nós somos tupiniquins, nós somos Yanomamis, nós somos um pouco de Guarani, nós somos os Guaitacá, nós somos todos esses tribos indígenas. Precisa se construir uma história do Brasil que não se foque apenas num grande centro, porque a gente, na história brasileira, a gente faz muito anacronismo. Muito do que a gente fala da história é por um motivo histórico de outro tempo. Então a gente fala do Tiradentes porque ele foi o herói da República. A gente fala do Zumbi dos Palmares porque é nele que a representatividade negra encontra sua força. É sempre diálogos do presente com o passado. Isso sempre vai existir durante a história, e não só aqui no Brasil. Existem outros países também fora da América Latina que têm esse problema. Mas a gente tem que conseguir fazer esse bom senso da gente conseguir equilibrar essa história. A gente conseguir equilibrar a história de quem nós somos. E também temos que nos perdoar, assim como o André disse, de nos perdoar o passado. Nós não somos o passado. Nós somos o presente e o futuro. O futuro só cabe a nós que vivemos o hoje. Aqueles que viveram o passado, só cabe apenas descansar. E a gente vai relembrar as suas glórias e fracassos, porque nos ensinam, ou porque nos fazem saber quem nós somos, porque não sabemos. É exatamente isso, para a gente fazer uma grande abordagem caminhando para essa conclusão, né? A gente pegar como exemplo, principalmente, a cultura andina, como ela sobrevive com o tempo, como a gente consegue enxergar e a gente tem que lutar por isso, porque é sim necessário levantar a bandeira Uifala, que é a bandeira dos povos andinos. É sim necessário entender o contexto chileno, o contexto que permanece desde o período de dominação, período que passou por independências, que contaram com indígenas que também lutaram, no exemplo peruano, Tupac Amaru. Contar também
com relação a como esses povos indígenas foram tratados durante o período das ditaduras na América Latina, ressaltando a ditadura chilena. Entender tudo isso, ver como a política se adaptou com o tempo, ver a função do Evo Morales, quando ainda era deputado na Bolívia, na década de 90, por ter conseguido inserir os cocaleiros, que são os produtores de coca, que a gente citou aqui, de tamanha importância na sociedade andina para os incas, inserir essas pessoas na política, a chegada de um presidente indígena, primeiro presidente indígena da Bolívia, num país onde a maioria é indígena, a mudança no Chile, né, os protestos que surgiram tanto no Chile quanto na Argentina, quando jovens mapuches foram assassinados, a violência policial, tudo isso que vem do período colonial, que vem da mentalidade eurocêntrica, vem da mentalidade de que o indígena não tem cultura, que o indígena é um selvagem, e que é um povo inferior ao branco. Então, é isso que deve ser mudado. Então, cabe a nós também mesmo, estando no Brasil, levantar também a bandeira dos povos andinos, levantar a bandeira dos povos mapuches, entender, conhecer a cultura, mesmo que não sejam historiadores, aqueles que nos ouvem, alunos, mesmo não sendo historiadores, que possam lutar por uma sociedade que inclua o indígena como ele realmente é, porque ele faz parte da sociedade. Nós carregamos costumes. O chimarrão dos gaúchos, como foi dito, não é gaúcho, ele não é europeu, ele é sim guarani. Assim como costumes andinos, né? Sempre que você comer uma batata, lembra dos Andes, lembra dos Incas. Quando você for para o Chile, não deixe de entrar na história mapuche, de conhecer essa cultura, de olhar para esses países, olhar para a América Latina como um continente de origem indígena e não como um continente europeu, que é isso que nós temos que vencer. Eu queria falar um pouco do Tratado de Itaipu. Com esse Tratado de Itaipu, que construiu essa barragem construída entre 1975 e 1982, até, o, o, entre os países, os povos originários, os guaranis, tiveram o seu tecorra profundamente transformados. O território dos povos originários foram muito afetados por mudanças, mudanças irreversíveis. Devido às tentativas e pressões de força, os guaranis abandonaram o seu sistema de vida cultural, religioso e econômico. Certo. Os Mapuches, na ditadura de Pinochet e na ditadura argentina, perderam totalmente o direito às suas terras, que foi, como disse aqui, no Tratado de Quilmes, em 1600, reconhecida como terra. E desde essas ditaduras, o povo Mapuche foi dividido entre a Argentina e o Chile, e em ambos os países foram colocados de lado. Na Argentina foram colocadas em reservas ambientais, a lá Brasil, e no Chile foram colocados à margem da sociedade e que sofrem com racismo até hoje. Os Mapuches vivem a luta de ter a sua terra reconhecida como sua. Nas palavras dos próprios Mapuches, no site da ONG dos Mapuches, eles dizem: foi no momento em que eles abaixaram a guarda que eles perderam. Parafraseando, lógico. E realmente foi. Mas
A luta não acaba. O Mapuche não volta atrás. Me perdendo um pouco nas ideias e não sendo coeso, né? Então, só para finalizar a minha parte ali, que é da colônia, em cima da pesquisa que eu fiz, ou da leitura que eu fiz do pesquisador da Universidade de Pittsburgh, que é o Gonzalo Lalana, do livro Dominação, Domínio, não tem em português, né? Então, no caso, é Dominação Sem Domínio. Então, o autor ele acaba oferecendo essa narrativa alternativa da conquista dos Incas, que simultaneamente examina e afasta a marca colonial que é mais contemporânea que o espanhol chegou metendo o pé na porta, invadindo tudo e massacrando e fazendo isso ou por maldade ou por ganância ou por qualquer coisa disso. Então ele trabalha muito bem nesse livro, nessa pesquisa, sobre as, as associações os espanhóis fizeram e tiveram que fazer, diga-se de passagem, com os nativos. Porque eles chegaram com fome, cansados, debilitados, ficaram em repouso na terra. Imagina, aquele povo não tinha o conhecimento da língua, da linguagem, que tinha que usar muito o gestual, não conhecia a região, e diga-se também de passagem, a geografia da região aqui da América, ela é complicada. Se alguém já teve a oportunidade de ir para explorar, fazer trilha em Mata Atlântica, ou em qualquer lugar, fazer uma trilha, sabe que aqui, nossa, tirando os grandes centros, você vai para o meio do mato, não é o lugar mais legal do mundo, principalmente à noite, né? Fica com medo, tem medo de tudo. E aqui nós temos ainda animais peçonhentos, onça, tem toda essa diversidade, né? De dentro da fauna. Então, eu acho que para também ter um outro ponto de vista, acho que seria interessante pesquisar esse livro. Eu até entrei em contato com um colega que ele trabalha numa editora para ver se ele consegue levar esse livro e traduzi-lo. É um livro muito bom mesmo. E fala desde ali de salvo engano, 1531, por volta de 1550. Então, é bem a parte de colonização daqui da América, principalmente a América Andina, né? Que é o foco do nosso discussão aqui hoje, entendeu? E é isso. Ele também, nesse livro, ele coloca que houve sim, ele não nega que houve, após um período, a, acho que ele deu o termo em espanhol que eu não vou conseguir traduzir, mas que ele começa a, a realmente ser ganancioso, que eles começam a achar prata, né, em algumas regiões, principalmente na Argentina, entre Argentina e Chile. Eles começam a achar muitas mercadorias valiosas, e depois que eles têm uma certa eles têm essa relação estabilizada com os índios, eles começam a trazer mais gente, mais pessoas e formar realmente uma colônia espanhola, e começa a agir de certa forma, eles começam a agir realmente para coagir e tomar aquilo ali. Os espanhóis não eram santos, realmente. Eles agiram de caso pensado, depois de um tempo de caso pensado, para realmente tomar aquilo. Então eles foram gananciosos em um período. Mas lá no início realmente não dá para chegar e
e cravar que eles foram e fizeram foi simplesmente vieram para massacrar e tomar e pronto. Acho que foi uma relação muito mais de negociação e conseguiu de convencimento e de associação. Teve uma associação, entendeu? E posteriormente, aí sim, os espanhóis agiram por ganância e tentaram subverter aquele povo. E teve outros fatores, né? Teve doenças e teve outros fatores. Mas em um outro momento, sim, eles começaram a agir com bastante... com um olho maior do que a barriga. Tá bom, gente. Acho que é isso, né? Alguma coisa que vocês queiram falar? Vamos terminar do jeito que a gente começou. Agora, é minha mania fazer isso. Uma frase para terminar, de cada um aí. Consciência em relação aos povos indígenas, respeito, e nós, como historiadores, a função de levar para a população a consciência de que nós somos descendentes de indígenas também. Nós temos isso dentro da nossa sociedade e é isso. Não, muito legal participar mais uma vez participar de um podcast, agora com o Felipe, com o Ricardo, fazendo um trabalho valendo nota, né? A avaliação da professora vai em cima desse trabalho. Espero que a gente tire tenha uma boa avaliação pela professora e espero que façamos mais podcast, beleza? Sobre esse tema, sobre outros, beleza? Muito uma mistura de sentimentos fazendo esse trabalho. Eu nunca fiz um podcast na minha vida. Eu achei muito impressionante a questão que a gente trouxe aqui do conhecimento. E eu também não sabia muito sobre os povos originários. Eu fiquei muito feliz em saber e conhecer vocês também. Valeu, Felipe. Agora, como que eu vou terminar isso aqui? Tchau. Betu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, warrior me welune wen tu trepen, amule beta intrekan, wifi ke mongen, fei mutamule fa obleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in ki mun normongen, fe maya in, witapa in fil plema bua skin tu in, tamun koila sungu fei mu we chatua in, we rock in. Inkake in, ta in ki mun normongen, fe maya in, witapa in fil plema bua skin tu in, tamun koila sungu fei mu we chatua in. We rock in. Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos chinao.